Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre uma mensagem muito interessante do livro de Gênesis, eu vou dar a resposta à pergunta 634. Ele foi um adolescente, vítima de tráfico humano, levado para outro país e feito escravo. Sofria assédio sexual. E ainda pior, ele mesmo foi condenado injustamente por tentativa de estupro. Não conseguindo provar sua inocência, ele passou anos na prisão. Mas Deus estava com ele. Na leitura recente de Gênesis capítulo 39, fiquei impressionado ao ler 4 vezes a afirmação que o Senhor estava com José. Pesquisando mais, percebi que essa afirmação é relativamente rara na Bíblia. Na versão que eu usei para pesquisar, encontrei essas palavras em comentários sobre Samuel e alguns outros juízes, sobre os reis Davi, Salomão e Asa, sobre o sacerdote Finéias, neto de Arão, sobre o próprio Jesus e sobre alguns dos cristãos primitivos. Jó usou a mesma expressão para falar da vida antes da sua aflição, quando Deus ainda estava com ele. Ele diz em Jó 29, versículo 5. No livro de Gênesis, e talvez na Bíblia toda, é sobre José que encontramos essa frase com mais frequência. Além das 4 afirmações em Gênesis 39, Estevão disse o mesmo sobre José em Atos 7, versículo 29. Mas agora é coisa interessante. Essa frase não aparece na narrativa da infância de José, quando ele foi tratado como o predileto do seu pai Jacó. Também não aparece nos relatos do seu ilustre papel no governo do Egito. Aparece somente no capítulo que descreve a escravidão e a prisão dele. Nos momentos da maior aflição, quando parecia que tudo estava dando errado, Deus estava com ele. José foi traído por seus irmãos, afastado do seu pai e tratado com injustiça em uma terra estranha. Mas Deus estava com ele. José prefigurou outros personagens importantes na história bíblica. Davi foi perseguido, traído e abandonado, mas Deus estava com ele. 1 Samuel 18, versículo 14. Paulo foi falsamente acusado e ficou preso durante anos. Quando julgado no tribunal, ele disse que ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. 2 Timóteo 4, versículo 16. Mas Paulo nunca sugeriu que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, no mesmo texto, ele falou da sua confiança de estar com Deus na glória. Ele disse em 2 Timóteo 4, 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E Jesus, o único homem que nunca pecou contra o Pai, sofreu terrivelmente, sendo crucificado por causa da maldade dos outros. Mas Deus estava com ele. A presença de Deus não é validada por prosperidade ou conforto. Os rebeldes e maldosos ainda podem viver bem nesta vida, como Asaf diz em Salmo 73, mas mesmo nos momentos mais angustiantes, os fiéis podem confiar que Deus continua com eles. Vamos agora para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 634. Quem foi o sumo sacerdote em Jerusalém que mandou bater na boca de Paulo? Alternativas: A. Ananias, B. Finéias, C. Caifás ou D. Arão. A resposta certa, alternativa A. Ananias. Conforme diz Atos 23, versículo 2. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca, porque ele não gostou das afirmações de Paulo sobre sua consciência tranquila.
Pergunta 635. Josué, o segundo grande líder de Israel, morreu com que idade? Alternativas. A. 65 anos. B. 80 anos. C. 110 anos. Ou D. 930 anos. A resposta no final do próximo episódio. Quando parece que está dando tudo certo na vida, isso não é garantia que Deus esteja conosco. E quando tudo dá errado, como na prisão até de José, ainda é possível que Deus esteja conosco. A questão não é prosperidade, não é conforto, é fidelidade e confiança no nosso Senhor. Vamos viver de uma maneira que Deus sempre vai estar conosco, independente das nossas circunstâncias. Porque, como Paulo, nós desejamos estar eternamente na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.